Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 3, verso 1, o verso 20 e 21, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O 20. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Vamos meditar no título Jesus, a alegria dos cristãos. No capítulo 3, Paulo traz a ideia de que nós não devemos olhar circunstância alguma, não devemos olhar para esta vida, não devemos olhar para nada que nos atrapalhe a andar com Deus, porque Jesus é a nossa alegria. Jesus, a alegria dos cristãos. E o apóstolo Paulo traz uma recomendação, uma observação de que naquela época alguns judeus pregavam de que a salvação era impossível se não houvesse circuncisão, se não fosse cortado em cerimonial o prepúcio da criança, do bebê masculino. Então o que acontece? Paulo diz o seguinte: não tem nada que você possa fazer, nenhuma obra que você possa fazer, nenhum corte no corpo que você possa fazer que te trará salvação, porque a justiça é de Deus. Para você ser salvo, é pela fé. E pela fé no Filho de Deus. Você não precisa fazer e não tem que fazer nada para se justificar diante de Deus, porque Deus já justificou o cristão em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se deu. Ali foi o maior cerimonial necessário para que o homem, para que o ser humano seja salvo. Então Paulo diz, mas esses pregadores vêm aí pregando, criando dogmas, criando coisas para prejudicar o reino de Deus, para que através do que eles pregam, as pessoas se submetam e se tornem escravas de um costume. Apóstolo Paulo diz o seguinte: eu passei por todo esse cerimonial, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui doutrinado a ser fariseu, eu sou benjamita. Então eu fui separado para cumprir as leis judaizantes. Eu fui separado para defender a lei, conhecer a lei. Eu tive um autoconhecimento. Se tem alguém desses aí que pode se orgulhar disso, eu deveria me orgulhar. Mas sabe o que eu fiz? Eu então peguei todas essas coisas, depois que eu conheci a Jesus, que eu conheci o poder de Jesus, que eu conheci a presença maravilhosa de Jesus, eu peguei todas estas coisas e as tive como refúgio, como lixo, porque mesmo fazendo tudo isso aí, mesmo sendo doutrinado em tudo isso aí, o que aconteceu comigo? Eu me tornei perseguidor dos cristãos. Eu buscava-os para levá-los à prisão, para fazê-los sofrer, simplesmente porque eles seguiam a Cristo, porque eles não viviam a doutrina que nós ensinávamos, os fariseus. E eu entendi que tudo isso era errado. E então eu encontrei com Jesus, eu estive com Jesus, e ele entrou em mim e eu nele. Hoje nós somos um. Hoje eu sou um cristão de fato e defendo que o justo viverá pela fé. O justo será justificado pela fé. Ninguém justifica o homem a não ser a fé daquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. O homem precisa acreditar nisso, e não há nada, não há corte, não há sacrifício, não há penitência que você faça que te aproxime de Deus. Então você vai algumas igrejas aí, elas criam penitência. Você tem que rezar tanto, você tem que pagar tanto, você tem que fazer tanto, você tem que prestar um culto desse, daquela forma, para que você se aperfeiçoe diante de Deus, Tem muitas religiões que pregam que você então irá morrer e irá voltar para viver uma outra vida aqui na terra.
Mentira! Você irá para o céu ou para o inferno. Se você servir a Jesus, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que um dia Ele te dará o corpo glorificado. Não existe aperfeiçoamento do homem naquilo que ele faz. Ninguém se torna perfeito por aquilo que faz. Muito pelo contrário. Quanto mais nós fazemos obras para nos justificar diante de Deus, mais nós estamos dizendo, Senhor Jesus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso do teu sacrifício na cruz. O que o Senhor fez para mim é refúgio. Eu não aceito aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por ter morrido. Não é por mim que o Senhor morreu, porque eu posso aperfeiçoar a mim mesmo, eu posso prestar um culto a Deus por mim mesmo e posso me justificar diante de Deus. Isto é uma mentira do diabo e você não pode acreditar nisso. A Bíblia te leva a viver pela fé, a andar pela fé e a esperar as coisas pela fé. Então o apóstolo Paulo fala, eu poderia me gloriar, mas eu saberia, que isso não serviria em nada para mim, para me justificar diante de Deus. Então eu me joguei aos pés de Cristo e hoje sou cristão. E então ele traz este tema para nós, esta ideia de que Jesus, a alegria dos cristãos. O cristão é feliz por ter Jesus. Ele é feliz por amar a Jesus. Ele é feliz porque ele viver uma vida nesta terra para Jesus. E você precisa disso. O apóstolo Paulo fala também, nós não temos aqui como pátria, nós somos forasteiros aqui, nós fomos chamados pela soberana vocação de Deus para servirmos a Cristo aqui. E então, o que acontecerá conosco? Um dia ele voltará e ele nos levará para a glória eterna, a glória que ele conquistou com o seu sacrifício. O nome que é sobre todos os nomes que está sobre ele, ele também, do mesmo poder, com a mesma conquista, ele nos levará num corpo glorificado, igual ao corpo dele, tal como ele é, nós também seremos. E você precisa guardar isso. Você precisa colocar isso no teu coração. E eu também guardar isso no coração. O apóstolo Paulo diz, eu não sou perfeito, mas eu caminho tentando cada dia servir mais a Jesus e Ele vai me aperfeiçoando até chegar o momento em que eu seja totalmente perfeito e possa ir morar com Ele para sempre. Jesus trabalha em você, Jesus quer abençoar você, Jesus quer te dar vida eterna, Ele quer viver em você e quer que você tenha os benefícios de cristão verdadeiro. Apóstolo Paulo dá a ideia de que nos nossos dias também aparecem muitos pregando por aí, criando dogmas. Criando, se você ofertar tanto, se você der tanto, se você trazer tudo que você tem para a igreja, você será abençoado. Eles, os pregadores, são abençoados, porque eles vivem comendo a tua gordura, comendo a tua lã e se fortificando, enquanto você enfraquece a tua fé. A nossa fé está firmada no Filho de Deus, naquele que deu a sua vida por nós, naquele que morreu por nós, mas também ressuscitou e foi recebido no céu. E um dia voltará para te levar, para me levar, para que onde Ele está, estejamos nós também. Então, o que nós precisamos guardar? O apóstolo Paulo diz, com lágrimas eu digo a vocês, rejeitem essas pessoas, rejeitem esses pregadores que só pensam em fazer templos grandes e ter glória aqui nesta vida. E você, então, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, leia a palavra de Deus e aprenda que Jesus vive em você. E você estando em Deus, você tem comunhão plena com Deus. E o que você fala, Deus te ouve, Deus te guarda, Deus te ajuda, Deus te protege e Ele caminha com você nessa terra, porque Deus sabe que a sua pátria não é aqui. Ele preparou, Jesus está preparando moradas para você e para mim no céu de glória, no céu de luz, e é para lá onde vamos. Então, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra. Filipenses capítulo 3 nos diz, alegrem-se, regozijem-se em Deus, regozijem-se em Cristo, não olhe a circunstância, o melhor está por vir, porque Deus quer isso para você e quer isso para mim, e que você possa manter sempre no coração Jesus, a alegria dos cristãos. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins,
Deus abençoe você e família. No nome de Jesus, propague esta mensagem. Fale para os outros do amor do Senhor Jesus. E que Deus abençoe o seu dia. No nome de Jesus.